Olá, hoje estaremos continuando nosso conteúdo, de história, que tem como título a formação dos povos. Hoje nós vamos para o capítulo 3, página 24, até a página 27. E o nosso tema do nosso conteúdo hoje é novas formas de organização. Como nós já estudamos, a ocupação ou ocupações humanas na sociedade antiga, na África, aí estudamos também sobre os períodos, período paleolítico, período neolítico, idade da pedra polida, idade da pedra lascada, idade dos metais, entre outros conteúdos, sobre espaço e ocupação. Tudo isso no desenvolver, da sociedade humana, no desenvolvimento das agrupações humanas. Nesse tema de hoje, nós podemos ver o seguinte, que a agricultura possibilitou toda essa mudança. Antes, os povos primitivos eles eram nômades, não ficavam só em um lugar, Eles sempre tinham que sair de uma região para outra caçando meio de sobreviver. Mas aí com o desenvolvimento da agricultura, eles passaram a permanecer em um determinado lugar, um determinado local, porque eles já produziam seus alimentos. No caso das novas formas de organização, nós iremos ver a questão das cidades, etc. Entre outros. Vamos ver aqui, ó. A agricultura possibilitou o aumento populacional que levou alguns a organizar em aldeias ou cidade. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família que compunham os clãs. Em uma reunião de muitos clãs formavam grandes tribos, chefiada por um líder que detinha o poder político e religioso. Certo? Então, foi uma forma de organização, Então, havia na época as aldeias, mas além das aldeias, havia outro grupo maior, que era formado por várias tribos. No caso, as várias tribos eram chefiadas só por um líder. E esse líder era tido como um que tinha o poder político e também o poder religioso. Aí ao lado nós podemos ver a imagem do sítio arqueológico de Nippur, certo? Que era uma antiga cidade da Mesopotâmia, construída há mais ou menos 5.000 anos. Ou seja, 5.000 anos atrás. E hoje, a região da Mesopotâmia, a região onde ficava Nippur, é o Iraque, certo? Então, esse é um sítio arqueológico. Continuando. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimento do que o necessário, certo? Gerando um excedente para que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, no caso, os sacerdotes e soldados. Sejam, antes, quando eles eram nômades, os povos primitivos, quando eles eram nômades, eles faziam o quê? Eles só pegavam aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Mas a partir do momento em que eles passaram, o povo começou a se organizar em sociedade, por meio da agricultura, eles passaram a produzir mais do que o que eles precisavam para sobreviver ali. Os produtores, certo? Passaram a produzir mais. E nesse caso, esse mais, o que excedia,
certo? Já era para as pessoas que não trabalhavam na agricultura, como nós temos o exemplo aí, os sacerdotes e os soldados. Os soldados não trabalhavam no campo, não trabalhavam com agricultura, porém eles estavam, né, protegendo. Enquanto eles protegiam, porque havia animais, havia também a possibilidade de outra tribo vir e tentar invadir ali a cidade, invadir aquele local. Então, os soldados não trabalhavam com agricultura, mas era sustentado pelas pessoas que ali produziam os alimentos. Vejamos, organização social e religiosa. Na época também existiam muitas, né? Em muitos lugares, a organização política e social, certo, esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos, né, urbanos, se estabeleceram como centros cerimoniais. E então, a partir, certo, desses centros cerimoniais, certo, foi gerando ali novas cidades. Organizou-se novas cidades. Essas novas cidades que estavam ligadas, né, ao poder público, poder político da época, e também sempre esteve ligado ali ao poder também religioso, como foi comentado no slide anterior, né, a pessoa que retinha o poder sobre várias tribos, ele retinha ou detinha o poder político e religioso, certo? Esse era o superior. Os centros, esse era o superior, né? Que mandava em mais de uma tribo. Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas importantes, certo? No caso, sendo que cada tribo tinha a possibilidade de ter uma cultura diferente, certo? Além disso, durante os cultos, ou durante ali aquele momento religioso, eles ofereciam oferendas, né, aos deuses que eles adoravam. Isso tudo tinha o quê? Tinha a finalidade de agradecer. Agradecer pela caça, pela colheita farta, entre outros, certo? Os cultos que eles prestavam na época eram cultos de agradecimento por um benefício obtido. A partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. No continente americano também havia cidade com essas características, como a cidade de Chavin de Untar, certo? No norte do Peru, certo? Que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500, certo? 3.500 anos a 2.500 anos atrás. Então, nós temos aí essa imagem, né, dessa cidade que se desenvolveu basicamente ali nesses centros cerimoniais, certo? Que eram também ali, eles tinham como fatores principais a união, a unificação na época do poder político e poder religioso. Então, essa é a nossa aula comentada sobre novas formas, né, as novas formas de organização do povo antigo. E a nossa atividade, certo? Se encontra na página 25, a questão 1, 2 e a questão 3 da página 27.
bons estudos e qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição.